Educação na época medieval, parte 7. Pierre Abelard foi um filósofo, teólogo e lógico francês, considerado uma das grandes figuras da filosofia escolástica e um dos maiores pensadores do século XII. Em 1113, ocupou a cátedra de dialética na Escola da Catedral de Notre-Dame, adquirindo o grande renome de mestre de dialética e retórica. Uma das contribuições filosóficas de Abelardo foi o seu método escolástico, que consistia em colocar o estudante em situações nas quais se apresentavam seus prós e contras sobre determinadas questões. Ele afirmou que o questionamento constante é a primeira chave para a sabedoria. Santo Anselmo, teólogo e filósofo italiano, apesar de ter nascido em uma família nobre, optou pela vida monástica. Anselmo é chamado de pai da escolástica, por causa de suas colocações defendidas posteriormente pelos filósofos escolásticos medievais. Em 1720, foi declarado doutor da Igreja. É considerado o primeiro teólogo a fazer a distinção entre saber e crença. Com apenas 16 anos, Alberto Magno foi morar e estudar na Universidade de Pádua, na Itália. Completou brilhantemente os estudos superiores, destacando-se em todas as ciências. Alberto ensinou nos principais centros culturais da Europa. Na cidade de Paris, devido à sua sabedoria e carisma, atraía tantos ouvintes que ele teve que dar aulas em praça pública. Santo Alberto é aclamado como um dos maiores sábios de todos os tempos, dominando filosofia e teologia. Seu mais notável discípulo nessas matérias foi São Tomás de Aquino. Seu saber, todavia, se estendia também às ciências naturais. Ele foi mestre em física, química, estudou astronomia, mineralogia, meteorologia, botânica e zoologia. Escreveu livros sobre a navegação, tecelagem e agricultura. Em 1941, o Papa Pio XII lhe concedeu o título de padroeiro dos cientistas. São Tomás, o sumo doutor da escolástica, sintetizou suas teses no organismo filosófico inspirado nos princípios do racionalismo e do naturalismo aristotélicos. A sua obra máxima, a Summa Theologica contra Gentiles, é também a tentativa de oferecer a imagem suprema e orgânica do saber cristão, harmonizando razão e fé. A obra grandiosa de São Tomás, que abarcou todos os âmbitos da teologia, da cosmologia e da filosofia medieval, definindo-as como ciências, tocou também nos problemas educativos, no De Magistro, obra do período parisiense. Retomando Santo Agostinho, sublinhou a importância do professor no despertar da mente do estudante, o aspecto sensível do conhecimento e do ensino e a possibilidade de conhecer os primeiros princípios de toda a ciência e de ensiná-los a outros, despertando a atividade racional. John Duns Scott, filósofo e teólogo nascido na Escócia. Ingressou aos 15 anos na Ordem dos Franciscanos. Estudou na Universidade de Oxford, onde posteriormente foi professor de teologia. Em 1305, doutorou-se em teologia na França. 2 anos depois, mudou-se para a Colônia,
na Alemanha, onde morreu prematuramente aos 43 anos de idade. Scott, chamado de o Doutor Sutil, foi um severo crítico de São Tomás de Aquino. Guilherme de Ockham, filósofo inglês, é considerado o precursor do racionalismo, do cartesianismo e do empirismo. Em suas obras, Ockham separou razão e fé, filosofia e teologia, e desenvolveu uma doutrina científica a partir do princípio de que só a experiência proporcionada pelos sentidos permite conhecer a causa das coisas. A navalha de Ockham é uma máxima que valoriza a simplicidade na construção das teorias. É vão fazer com mais o que se pode fazer com menos, dizia Ockham. Essa máxima, no contexto metodológico, corresponde ao princípio da parcimônia ou da economia de explicações. Segundo esse princípio, qualquer explicação deve apelar ao menor número possível de fatores para explicar o fato em análise. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.